Olá, queridos amigos do canal Redemptores Mater, sejam muito bem-vindos. Estamos nesta série que se chama Conversando com os Padres da Igreja. Hoje é o nosso primeiro padre. Nós vamos olhar para Santo Atanásio. Ele nasceu em 296 d.C. e morreu em 2 de maio de 377, dia em que a Igreja faz a sua memória. Foi patriarca de Alexandria, confessor da fé e doutor da Igreja. Foi o 20º bispo de Alexandria. Exerceu o ministério episcopal por 45 anos, e 17 desses anos ele passou exilado, em diferentes ocasiões, por ordem de 4 diferentes imperadores romanos. Suas obras foram celebradas por todos os padres da Igreja que vieram depois dele, tanto no Ocidente como no Oriente. Eles ressaltaram a sua rica devoção ao Verbo encarnado, a sua grande preocupação pastoral, seu profundo interesse pelo monasticismo que estava nascendo. Ele aparece entre os 4 grandes doutores orientais da Igreja Católica Romana. O texto que vamos ver hoje é das cartas de Santo Atanásio. A primeira carta, Ad Serapionem, escrita no século IV. E diz assim: não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da Igreja Católica, tal como o Senhor nos ensinou, tal como os apóstolos pregaram e os santos padres transmitiram. De fato, a tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo aquele que dela se afasta deixa de ser cristão e não merece mais usar este nome. Ora, a nossa fé é esta. Cremos na Trindade Santa e Perfeita, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nela não há mistura alguma de elemento estranho. Não se compõe de Criador e criatura, pois toda ela é potência e força operativa. Uma só é a sua natureza, uma só é a sua eficiência e ação. O Pai cria todas as coisas por meio do Verbo, no Espírito Santo. E deste modo se afirma a unidade da Santíssima Trindade. Por isso proclama-se na Igreja um só Deus, que reina sobre tudo, age em tudo e permanece em todas as coisas, conforme a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 6. Reina sobre tudo como Pai, princípio e origem. Age em tudo, isto é, por meio do Verbo, e permanece em todas as coisas no Espírito Santo. São Paulo, escrevendo aos Coríntios acerca dos dons espirituais, tudo refere a Deus Pai como princípio de todas as coisas, dizendo: há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus realiza todas as coisas em todos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 6. Os dons que o Espírito distribui a cada um vêm do Pai por meio do Verbo. De fato, tudo que é do Pai é do Filho. Por conseguinte, as graças concedidas pelo Filho no Espírito Santo são dons do Pai. Igualmente, quando o Espírito Santo está em nós o Verbo, de quem recebemos o Espírito. E, como o Verbo, está também o Pai. Assim se cumpre o que diz a Escritura. Eu e o Pai viremos a Ele, e nele faremos a nossa morada. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Pois onde está a luz, aí está também o esplendor da luz. E onde está o esplendor, aí também está a sua graça eficiente e esplendorosa. São Paulo nos ensina tudo isso na segunda carta aos Coríntios, vai dizendo Atanásio, com as seguintes palavras: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Com efeito, toda a graça que nos é dada em nome da Santíssima Trindade vem do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Assim como toda a graça nos vem do Pai por meio do Filho, assim também não podemos receber nenhuma graça senão no Espírito Santo. Realmente,
Participantes do Espírito Santo, possuímos o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do mesmo Espírito. Obrigada por terem acompanhado essa postagem. Se gostaram, cliquem em seu like, inscrevam-se no canal e acionem o sininho para serem notificados de novas publicações.